Oi, meu nome é Paulo Vicentini, sou instrutor de Senai de São João del Rei, Minas Gerais, e vou passar para vocês um pouco do recurso do AutoCAD. Então, galera, a ideia de hoje é fazer um bloco dinâmico, rotativo, onde o atributo também rotacione. Aqui pode ser um atributo ou um texto. Não importa o desenho, não importa a área que você está trabalhando, aqui eu estou fazendo de tomada, mas independente do ramo que você trabalha, você consegue usar esse recurso aí no AutoCAD, beleza? Dando um exemplo rápido aqui, ó, eu tenho aqui a tomada, eu tenho um ponto de rotação, sai daqui do Orthomod, então eu consigo rotacionar, e conforme eu rotaciono, o atributo sempre fica alinhado de acordo com a minha tela. E se eu quiser trocar a imagem desse recurso, eu tenho a opção de visibilidade aqui na lateral. Beleza? Então, bora começar isso aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar os desenhos que a gente quer sobrepor, quer colocar um sobre o outro, e criar um bloco de cada um. Por exemplo, no meu caso aqui, isso é uma tomada baixa, isso é uma tomada média e isso é uma tomada alta. Então eu vou criar um bloco para essa tomada, seleciono, dou o comando bloco, vou dar o nome de tomada baixa, deixo aqui, ó, marcado e dou OK. Feito isso, eu tenho que selecionar o ponto base desse bloco. Vou selecionar aqui. Está pronto aí o primeiro bloco. Vou fazer a mesma coisa com a tomada média. Seleciono, dou o comando. Tomada média, dou OK. Clico na base, está finalizado. E a mesma coisa com tomada alta. Dou OK. Finalizo aqui. Se eu der o comando Insert agora e Enter, eu já tenho aqui, ó, os três blocos que eu criei. Tomada baixa, a média e a alta. O que eu vou fazer agora é criar um bloco onde todos esses três blocos vão estar dentro dele. Para fazer isso, eu vou dar o comando BE, editor de bloco, Bedit, aperto Enter, e vou dar um nome para esse bloco que eu quero que contenha as três tomadas. No meu caso, que é um pouco mais específico, eu vou chamar de TUG, mas você pode dar o nome que você quiser aí. E aperto OK. Essa é a tela do editor de bloco. O que eu vou fazer agora é chamar aqueles blocos que eu acabei de criar nessa tela. Então, Enter. Vou desmarcar aqui, ó, o Specify on Screen. Aqui tem que estar o eixo X, Y e Z tem que estar disponível para marcação. Vou chamar aqui a tomada baixa primeiro, mas a ordem tanto faz. Vou chamar a minha tomada média do mesmo jeito. Desmarcado, ó. E vou chamar a minha tomada alta. Certo, já está as três tomadas aqui. Uma está sobreposta à outra porque o ponto de inserção foi sempre na origem. Eu vou arrastar uma tomada depois, eu vou arrastar o desenho para vocês verem como que eu faço o esquema de visibilidade. Primeiramente, eu vou criar um ponto onde nesse ponto vai estar o meu atributo. Então eu venho aqui, ó, na definição do atributo, deixo marcado a trava na posição, lock position, crio uma tag para ele. O que é essa tag? É uma identificação para que aquele atributo serve. No meu caso aqui, é um atributo de número de circuito. Então, para representar isso, eu vou colocar a letra C maiúscula. Aqui no prompt, na hora que aparecer o atributo para mim, é meio que uma pergunta ou uma identificação do que aquele atributo serve. No meu caso, é o número do circuito. Então,
E aqui eu tenho o default, que é o número que eu quero que apareça quando eu chamo esse bloco. Eu vou deixar 1, mas você pode deixar também sem nada, caso for da sua preferência. Aqui em cima é interessante a gente notar o tamanho do texto. No meu caso, é melhor deixar 0.1. Vou colocar esse atributo aqui. Você pode colocar ele em qualquer lugar da tela. Eu estou colocando aqui. E o que eu vou fazer agora é criar um ponto e vincular ele a esse atributo. Eu venho aqui na parte de parâmetro. Clico no ponto. Vou clicar mais ou menos aqui no meio do C. E vou puxar ele aqui para baixo. O que eu vou fazer com esse atributo agora? Eu vou dar um clique aqui na posição 1, vou vir com o botão direito e venho na parte de propriedade. Eu vou deixar marcado aqui embaixo a reação em cadeia. E aqui no número de grips, eu vou deixar 0. É importante demais marcar essa reação em cadeia aqui. Agora eu vou vincular o meu atributo à minha posição. Para fazer isso, eu venho aqui na ação, venho em mover, pede para selecionar o parâmetro, no caso é a posição, e pede para selecionar o objeto, no caso é o atributo. Selecionei, aperto Enter. Repare que aquele quadradinho amarelo que estava aqui em cima já sumiu, ou seja, já vinculei e deu certo a posição com o atributo. O que eu vou fazer agora é adicionar a rotação desses componentes. Então eu venho aqui em parâmetro, clico em rotação, seleciono o eixo dessa rotação, no meu caso aqui é a origem, expando aqui o meu raio, posso deixar aqui na ponta, você pode deixar ele aqui em cima, isso na verdade não influencia muito não. Vou deixar aqui na ponta da tomada. E eu vou colocar esse padrão de ângulo como 0. E aperto Enter. O padrão 0 do AutoCAD, ele é aqui, no meu eixo X. Eu vou transferir esse círculo aqui lá para a ponta da minha tomada. Para o AutoCAD entender o seguinte, se eu chamo esse atributo, o ângulo 0 vai ser nessa posição aqui, vai ser reto. Então, eu dou um clique, de novo aqui, vou dar um clique aqui na bolinha, clico no centro do quadrado dela e arrasto aqui para cima. Feito isso, eu tenho que adicionar agora os objetos que eu quero rotacionar. Então, eu venho aqui em Ação, venho em Rotate, seleciono o parâmetro, no caso aqui é o ângulo 1, e seleciono os objetos. Muito cuidado para não pegar o atributo. Eu não quero que rotacione o atributo, eu quero que rotacione a posição. Então, seleciono aqui um pouco da esquerda para a direita, dou um clique. Repara lá, o atributo não foi selecionado. Clico aqui e aperto Enter. O que eu tenho que fazer agora é adicionar a visibilidade dos outros componentes. Para fazer isso, eu venho aqui em Parâmetro, clico em Visibilidade, e eu vou deixar ele aqui perto do eixo da minha tomada. Apareceu aqui o quadrado amarelo também. No caso eu tenho 3 tomadas, eu vou precisar de 3 visibilidades. Então, dou 2 cliques aqui, vai aparecer essa tela para mim. De cara já tem uma visibilidade, então eu posso renomear. Eu vou deixar aqui como baixa. Vou criar outras duas. A média. Deixa aqui o último marcado. E vou criar a alta. Também marcado. E dou OK. Repara que já sumiu aqui aquele quadradinho amarelo. Ou seja, a visibilidade, o recurso já está pronto. O que eu tenho que fazer agora é vincular aos objetos. Para fazer isso,
eu vou clicar aqui na minha tomada alta, vou dar o comando de mover, M, Enter. Vou apertar o F8 para entrar no ortomod, para mover sempre certo. Vou clicar aqui na base dela e vou mover para a esquerda uma distância que eu vou guardar. Então, 0.5, por exemplo. Vou fazer a mesma coisa aqui na tomada média. Então, eu clico nela, dou o comando mover, M, Enter. Clico aqui na base, jogo para a direita, 0.5 e aperto Enter. O que eu quero fazer nesse comando de visibilidade? Aqui em cima, eu tenho a minha parte de visibilidade. Quando eu selecionar a minha tomada baixa, vai aparecer só essa daqui. Quando eu selecionar minha tomada média, vai aparecer só essa. E quando eu selecionar a alta, vai aparecer só essa. Então, primeiro aqui na baixa. Quem eu quero esconder quando eu chamar o atributo tomada baixa? Eu quero esconder a tomada alta, clico nela e clico aqui em cima, ó, tornar invisível. E quero esconder a média. Clico nela e clico aqui em cima, tornar invisível. Passo aqui para a média. E quem eu quero esconder agora? A baixa e a alta. Passo aqui para a alta. Quem eu quero esconder? A média e a baixa. Agora, quando eu selecionar aqui em cima, a baixa vai aparecer só a baixa, a média vai aparecer só a média e a alta vai aparecer só a alta. Porém, eu preciso voltar com a média e com a alta aqui para o centro do eixo. Então, clico nela, M, Enter, clico aqui na base e vou jogar para a direita 0.5. Mudo aqui para a média, clico nela, M, Enter, clico aqui na base e jogo para a esquerda 0.5. Quando eu mudar agora, a baixa vai aparecer naquele lugar ali, bem na origem, a média exatamente no mesmo lugar e a alta exatamente no mesmo lugar. Feito isso, o meu comando está pronto. Vou fechar aqui o bloco. Vou salvar as alterações. E vou chamar ele aqui na tela para a gente testar. Então, Enter. Sempre que você for chamar um bloco, se você não marcar esse ponto aqui, ele vai vir aqui para a origem. Se você marcar esse ponto, ele vai para o ponteiro do seu mouse. Quem que eu vou chamar? O TUG, que eu acabei de criar. Repara que é um bloco dinâmico que aparece um raio aqui no canto. Dou OK. Assim que eu clico, já pede o número do circuito, que é o atributo que eu coloquei. Então, vamos supor aqui que é o circuito 8. Já apareceu aqui minha tomada baixa com o circuito 8. Vamos ver se a rotação está funcionando. Cliquei. Saí do ortomod aqui para vocês verem. A rotação está funcionando perfeitamente. E vamos ver se a visibilidade também está funcionando. Então, está a tomada baixa. Vou passar para a média. Tá a média, eu vou passar para a alta. Quero mudar o número do circuito agora. Quero mudar o atributo. Clico 2 vezes nele. Aonde é 8, eu posso colocar, por exemplo, 7. E toda modificação que eu fizer, continua aí acompanhando o bloco. E está pronto aí o nosso bloco. Se você perceber que ele está um pouco desalinhado, por exemplo, o 7 não está exatamente aqui no centro, você pode editar o bloco e chegar o atributo um pouco mais para frente, ou um pouco mais para cima, mais para baixo, tanto faz. O importante é que o comando funcione. Por exemplo, quando você deixa aqui embaixo, dependendo do ponto que você clicou, um pedaço aqui do atributo pode pegar aqui no pedaço do objeto que você está girando. Isso não é interessante. Ou ele pode ficar muito distante.
Para solucionar isso, você clica com o botão direito, vem aqui em Bloco Editor. Você pode clicar no atributo, ou clicar no ponto, tanto faz, e jogar ele um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. No meu caso aqui, ó, vou jogar ele um pouquinho mais para a direita. Sempre salva as alterações e agora o set já está um pouco mais alinhado. Isso é detalhe, vai depender do modelo do bloco que você está fazendo, com quantidade de atributo que você quer colocar. Por exemplo, meu atributo aqui é pequeno, é só um número. Mas você escreveu bastante coisa, pode ser que fique um pouco mais difícil a centralização desse jeito, ó. Entenderam? Então, vai depender de cada caso, mas o processo é esse, o resto é ajuste. Ok? Espero que vocês tenham entendido como é que faz o bloco. Facilita bastante a vida na hora que a gente está projetando direto no CAD. Dá um pouquinho de trabalho para fazer os primeiros blocos, mas depois, com o tempo, você pega o jeito e isso automatiza o seu serviço de uma forma impressionante. Então, no mais, é isso aí.